Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan e estarei apresentando para vocês mais um vídeo referente ao curso Python com Jupyter Notebook. Nesse vídeo aqui nós vamos estar abordando um tópico muito importante na programação, que é a utilização de loops for aninhados. Então, gente, os loops alinhados são uma técnica comum na programação, onde um loop é colocado dentro do outro. Isso cria uma série de iterações sobre múltiplos níveis, permitindo que você explore dados mais complexos, tais como listas de listas. Nesse primeiro exemplo aqui, nós vamos criar tuplas a partir de duas listas. Então, essencialmente, aqui eu tenho uma primeira lista, tenho uma segunda lista, e eu quero criar todas as tuplas, onde o primeiro elemento vai estar nessa lista e o segundo nessa. Então, tuplas são objetos desta forma aqui, certo? Então, como é que vai funcionar esse programinha? Aqui eu tenho dois fors, um dentro do outro, eles estão aninhados, tá certo? Então, enquanto esse for aqui vai percorrer os elementos da lista 1, este outro for aqui interno vai percorrer os elementos da lista 2, imprimindo o quê? Os pares x, y. Então, esse código aqui vai funcionar mais ou menos assim. Eu vou colocar aqui essa célula para eu fazer uns comentários aqui, para você entender a ideia de como está sendo processado, porque eu diria que esse aqui é um exemplo que você tem que entender muito bem, porque a utilização de loops for alinhados é muito comum dentro da programação, certo? Da análise de dados. Então, vamos aqui, ó. Para cada x na lista 1, eu vou fazer o quê? Eu vou entrar nesse for aqui e variar os y da lista 2, imprimindo os pares x, y. Então, quando o x for menos 5 na lista 1, o que vai acontecer? Aí eu venho para o for aqui na lista 2. Tá certo? Só que aqui, internamente, eu não tenho outro for, não tenho nada, eu só tenho a impressão. Então, é como se eu fixasse o x aqui igual a menos 5 e imprimisse o 2, que é o primeiro, ó, menos 5, 2. Depois, o próximo vai ser quem? O x está fixo, porque eu estou variando aqui internamente, então vou imprimir o menos 5, né? É 4. Opa. E, continuando, ainda mantendo o x fixo aqui no for de fora, estou variando aqui dentro, ó, vai ser o menos 5, o quê? 5. Então, eu vou ter esses pares aqui, ó, menos 5, 2, menos 5, 4, menos 5, 5. Tá certo? Aí, o que acontece? Uma vez que eu terminei esse for aqui, eu vou para o próximo item do for que está na hierarquia acima dele, que é quem? O 3. Aí eu faço a mesma brincadeirinha, ó. Então, para x igual a 3, né? Eu vou variar agora aqui dentro. Vou para esse for aqui interno. Então, aí eu vou ter o y variando na lista 2, vai ser 2, 4 e depois 5. Só que, em todo caso, o 3 aqui inicial é 5. Então, eu vou ter o par 3, 2, tá certo? Depois, o par 3, 4, né? 3 aqui fixo varia o 4, né? Nesse segundo for aqui. E depois, o par 3, 5, né? Chegando aqui no último. Aí, quando eu termino o for interno, aí eu vou para o próximo item aqui desse outro for, né? Do externo, que ainda falta o 8. Aí, na mesma ideia, né? X igual a 8. Aí eu venho fixando o 8 aqui, eu vou variar agora o for interno. Então, fixei o 8 no for de fora, né? Então, vou variar o for interno. Certo? Então, aqui, nesse caso, na lista 2. Então, vai ter o 8, 2, depois o 8, 4, que é o próximo elemento da lista 2, e depois, por último, o 8, 5. Então, assim, eu formo, né, todos os elementos, né, todas as tuplas possíveis com o primeiro elemento nessa lista e o segundo nessa. Né? Então, vamos imprimir aqui para a gente ver, né, essas saídas. Então, ó, menos 5, 2 está aqui, depois menos 5, 4. Então, na ordem que foi obtido, tá vendo? Menos 5, 5, depois 3, 2 está aqui, depois 3, 4 está aqui, depois 3, 5 está aqui, e depois vamos para o 8. 8, 2, 8, 4, 8, 5. 8, 2, 8, 4, 8, 5. Certo? Então, entenda bem esse exemplo, gente. Ele não é muito simples à primeira vista, certo? Ele embola a cabeça da gente, mas a gente vai estar utilizando com certa frequência. E aí meio que vai aprender até mesmo por osmose, né? Porque isso aqui é muito comum. A utilização de loops aninhados, loops com condicionais, né? Condicionais aninhados, isso aí a gente usa muito. Então acaba aprendendo pela repetição, tá certo? Aí com base nessa ideia aqui de cima, eu pensei em fazer mais outros dois exemplos mais rápidos, né? Digamos, né? Que a gente já explorou aqui como funciona,
né, onde no primeiro deles eu vou imprimir todos os elementos de uma lista de listas. Né? Então aqui, ó, eu tenho aqui uma lista de listas. Como assim? Tem aqui uma lista principal aqui fora, tá certo? Entre colchetes, né? E interno a ela, os seus elementos, ó, o elemento de indexação 0 é uma lista, elemento de indexação 1 é outra lista, e elemento de indexação 2 é outra lista. Então, interno a ela eu tenho listas. E interno a essas listas tem números. Só que eu quero o quê? Imprimir cada número desse aqui. Então, primeiro eu vou percorrer a lista interna, as listas internas, tá certo? E aí, dentro da lista interna, eu vou percorrer os seus valores. Então, como é que a gente vai fazer isso? Ó, primeiro loop está percorrendo a sublista da lista de listas. Então, eu vou percorrer primeiro esta lista, depois eu vou percorrer esta lista, e depois eu vou percorrer esta. Só que quando eu for percorrer essa lista, que aí já é no loop interno, aí eu vou percorrer o elemento 1, 2 e 3. E aí cada um que eu passar eu vou imprimir. Então, for lista interna, em lista de listas, ou seja, quem são a lista interna? Esse cara, esse e esse. Essas listas, essas três listas aqui de dentro. Aí eu entro. For item em lista interna, ou seja, para cada item, por exemplo, nesta lista, eu vou imprimir o item. Aí depois que eu percorrer toda esta lista aqui, aí eu vou para essa próxima. Para cada item nessa lista, eu vou imprimir esses itens. E aí, sucessivamente. Sendo assim, eu vou ter o quê? A impressão na ordem de todos esses elementos aqui. Aí uma variaçãozinha desse código aqui de cima é o seguinte. Imagine que eu não quisesse só imprimir, eu quisesse somar todos esses valores. Então eu quisesse somar 1 com 2, com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, 8, 9. Somar isso tudo. Então eu posso fazer isso com uma pequena variação nesse código aqui. Observe que aqui eu tenho esse código. Eu vou pegar ele basicamente e acrescentar, né, mudar a linha do print, que está aqui, print item, por soma igual a soma mais item. Onde? Tem uma pequena modificaçãozinha aqui anterior. Vou pegar soma igual a zero. Esse soma igual a zero, ela começa em zero e faz o seguinte. À medida que eu vou passando por cada número, ela acumula esse número. Então, soma igual a zero, quando passar pelo 1, vai ser 1. Quando ela passar pelo 2, ela já acumulou 1, ela vai acumular o 2. Então, 1 mais 2, 3. Quando ela passar pelo 3, ela já acumulou 1 e o 2, que vale 3, mais 3, 6. Quando ela passar pelo 4, ela já acumulou 1 com 2 com 3, que é 6, mais 4, 10. E vai indo nessa brincadeira. Então, fora do for, eu vou criar a variável soma que está zerada. E aqui dentro do for mais interno, eu vou trocar o print item, aqui do código acima, por soma igual soma mais item. Tá certo? Então, nesse caso, nós vamos ter o quê? Ó? Vamos lá. Soma começou em 0. Quando eu chegar nesse cara aqui, eu vou estar no elemento 1, que é o item. Então, 0 mais 1, 1. Aí minha soma passou a ser o quê? 0 mais 1, 1. Aí, agora, eu vou para o próximo item, que é o 2. Minha soma vale quanto? 1. Então, vai ter 1 mais 2, 3. Então, minha soma vai ser atualizada para 3. Aí, quando eu for para o próximo item, que é o 3, minha soma vale 3. Então, 3 mais o próximo item, que é 3, é 6. E assim ele vai acumulando. E no final tem um print externo aqui que vai imprimir, né, a soma de todos os números. Certo? Eu botei a soma de todos os números, vírgula, soma. Né? Usando a função print, como a gente está acostumado. Então, a soma de todos os números é 45. Tá certo? Mas a ideia básica aqui é a utilização de um for dentro do outro. Em especial, tente entender bem esse exemplo aqui, tá certo? Aquela explicaçãozinha que a gente deu aqui na célula, porque ela é muito importante. Beleza? Então é isso aí. Espero que vocês tenham entendido. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, é só colocar nos comentários. Muito obrigado. Até a próxima.